Olá, você sabia que a incidência de miopia tem aumentado no mundo? E hoje nós vamos saber o porquê e quais as consequências disso. Pela Organização Mundial da Saúde, em 2050, nós teremos mais de 50% da população mundial acometida pela miopia. E hoje, em 2020, nós temos uma incidência de aproximadamente mais de 30% das pessoas são portadoras da miopia. E por que houve esse aumento considerável de miopia na população mundial? Porque houve mudança nos hábitos das pessoas. Hoje em dia, as pessoas ficam pouco expostas às atividades fora de casa. As crianças estão cada vez mais tendo atividades dentro de casa, usando muitos eletrônicos, e isso rouba tempo das crianças passarem mais tempo expostas à luz solar. Elas estão mais entretidas com eletrônicos, com celulares, videogames, e isso induz a hábitos dentro de casa e diminuindo a exposição dela à luz solar, fazendo com que a incidência de miopia aumente desde os primeiros anos. O diagnóstico precoce da miopia, ele vem aumentando porque os pais estão trazendo os seus filhos precocemente para a consulta oftalmológica, e com isso nós temos a oportunidade de acompanhar a evolução do grau dessa criança. Os fatores de risco que mais contribuem para esse aumento da miopia na nossa população são filhos de pais que já têm a miopia instalada. As crianças hoje em dia, os hábitos eles têm mudado, então cada vez mais elas estão usando eletrônicos excessivamente, contribuindo para o gatilho da progressão da miopia. Já é comprovado que as crianças que passam mais parte do tempo em casa com o uso dos eletrônicos, a progressão da miopia nessas crianças é muito maior quando comparado com aquelas crianças que têm atividade fora de casa. Então é super importante que nós estimulemos os nossos filhos a praticarem atividades físicas fora da nossa casa. Estou sendo muito enfática nisso porque conforme os estudos vão aparecendo, hoje cada vez mais comprova-se que as atividades fora de casa é um fator que protege o seu filho da progressão rápida da miopia. Naturalmente, a criança quando nasce, a gente não faz o exame refracional em todos os bebês. Quando a criança nasce, o olho dela tem um determinado tamanho, pequeno, proporcional à idade dela, e conforme ela vai crescendo, o globo ocular vai aumentando também. Mas o que é a miopia? Eu tenho um livro aqui que eu separei para vocês para ilustrar muito bem, assim a gente fica mais fácil de compreender o porquê ocorre a miopia. E o que é a miopia? Na verdade, aqui nós temos um desenho ilustrado do globo ocular. Aqui é a córnea, aqui o cristalino e aqui a parte posterior do olho, A miopia, você tem um diâmetro anteroposterior do olho aumentado, com isso a imagem é formada antes da retina. Como que ocorre a miopia nas crianças? A criança, quando nasce, ela tem um determinado tamanho de olho, e conforme ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, o olho também vai aumentando de tamanho. E para compensar esse aumento de tamanho, a córnea, que é essa estrutura aqui, ela vai se aplanando, achatando, e o cristalino vai alterando o formato para compensar esse crescimento do globo ocular. A miopia na criança ocorre quando esse mecanismo de compensação não consegue mais compensar o crescimento do diâmetro anteroposterior. Então, o globo vai aumentando, a imagem vai sendo formada antes da retina, e com isso a criança vai precisando de óculos para poder compensar essa deficiência e ter uma imagem nítida. Muito bem. E qual é o problema disso tudo, das crianças terem miopia, dos adultos ainda terem a miopia, Antigamente, a idade de aparecimento da miopia era por volta dos 4, 5 anos, 6. E hoje em dia, cada vez mais cedo, a criança está apresentando, está surgindo a miopia na criança. Então, ela tem um tempo maior de crescimento do globo ocular e, consequentemente, crescendo o globo ocular, a miopia vai aumentando. E isso é muito prejudicial, Antigamente, achava-se que a miopia se estabilizava na adolescência, e hoje viu-se que mesmo adultos jovens, na faixa etária de 20 e 35 anos, o globo ocular continua crescendo e a miopia continua progredindo. E aí a gente já vai mudar para um outro assunto, que
a gente precisa tocar nisso, né? Que hoje em dia a cirurgia refrativa está cada vez mais popular. Então as pessoas míopes, elas desejam muito a cirurgia refrativa porque elas querem ficar livres dos óculos. Só que como há uma progressão da miopia por conta do crescimento do globo ocular, com isso ela não fica estável, então a cirurgia refrativa acaba sendo postergada, porque a gente não consegue indicar essa cirurgia enquanto está havendo alteração no grau. E quais são as sequelas das crianças, né, delas apresentarem a miopia precoce e terem a vida inteira para a progressão desse grau? São as sequelas visuais de uma miopia elevada. Conforme o globo vai crescendo, conforme ele vai aumentando, as estruturas dentro dele, elas também vão se modificando. E se esse crescimento for muito acentuado, que chegue a algo patológico realmente, nós podemos ter alterações na vascularização do olho, alterações estruturais que levam à perda da visão irreversível. Então é super importante a mudança de hábito nas crianças, nós estimularmos os nossos filhos a serem expostos à luz solar, encontrar alternativas para os eletrônicos. Eu sei que hoje em dia os eletrônicos são algo que veio para ficar, não vai retroceder, mas nós temos que encontrar um meio termo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e com os eletrônicos é a mesma coisa. Então a gente tem que encontrar um meio termo onde isso não seja prejudicial para a criança. Se gostou do vídeo, compartilhe.